Olá, meu nome é Thiago. Então, minha primeira experiência com a prática de Yin Yoga foi aqui em Londres em 2009. Eu já estava acostumado a fazer a prática de Ashtanga e de Hatha, e sempre que eu ia fazer as minhas aulas, eu via uma professora linda de cabelinhos bem curtinhos dando uma aula que era super diferente para mim. Até que um dia eu resolvi arriscar. Aí eu fui até a recepção da academia de yoga, que eu frequento aqui, perguntei para a recepcionista que aula era aquela que a professora do cabelinho curtinho estava dando. E ela me respondeu: Ah, aquela é a Maria, e ela tá dando aula de Yin Yoga. E isso, sabe, me atingiu como um piano que caiu do prédio, porque eu que pensava que conhecia e praticava yoga há muito tempo, nunca tinha ouvido falar dessa tal de Yin Yoga. Então eu falei para a recepcionista: Você pode me dar uma daquelas tabelinhas com as aulas dela e me marcar para a próxima? E ela, com um grande sorriso no rosto, me disse: Você vai adorar e nunca mais vai deixar de fazer. E eu pensei comigo: Eu não sei nada sobre o assunto de Yin Yoga, mas vamos lá, eu não tenho nada para perder. Sabe quando você tá numa daquelas situações que você não tem nada para perder? O jeito é ir, não é? Então, no outro dia eu apareci lá na aula da Maria. Eu sou daqueles alunos que ficam lá na frente da classe, sabe? Grudado com a professora. Eu sei, eu sou desse tipo de nerd. Mas dessa vez, quando eu entrei na aula, eu fiquei lá no fundo. Entrei bem quietinho e sentei lá no meu tapetinho e fiquei lá. A classe estava meia luz. Então eu pensei: Oba, ela nem vai perceber que eu tô aqui. Se ela começar e eu não gostar, eu espero terminar a aula e saio. Assim que eu sentei, cruzei as minhas pernas, fechei os meus olhos e escutei alguém se aproximar de mim. E adivinha quem era? A Maria. Ela chegou bem calma, botou uma das mãos em um dos meus joelhos e me disse: Seja bem-vindo à prática de Yin. E ela ainda me disse: Eu já vi você passar aqui na frente da classe várias vezes. Você parava para ver o que estava acontecendo e nunca entrou. E eu sempre esperando que você viesse na minha aula no outro dia. E esse dia finalmente chegou. Muito obrigada por vir. Vocês acreditam? Então, para encurtar a história toda, eu fiz a aula, me apaixonei totalmente e virei amigão dela. Fui até padrinho de casamento e tudo mais. Mas eu principalmente me apaixonei pela filosofia da Yin Yoga. A Yin Yoga pode ser descrita como uma acupuntura sem agulhas. E essa é a descrição mais legal que eu já encontrei, que eu já li, que é muito interessante. O termo Yin começou a ser utilizado meramente para diferenciar as práticas Yin e Yang, como por exemplo a Ashtanga, que é a prática mais Yang. No Yin Yoga, o principal foco físico e energético é o outro. A prática de Yin se difere de outras práticas por apresentar uma característica passiva e silenciosa, que estimula a autoobservação e a introspecção. Pode trazer novas sensações, que é uma coisa boa, que se traduz em um novo nível de flexibilidade corporal, mas principalmente mental. A prática de yoga mais muscular e vigorosa, como o Ashtanga, por exemplo, às vezes nos dá a impressão de que a yoga é uma forma de exercício físico que deixa o corpo saudável, bonito e forte. Embora a prática dos asanas, que são as posições de yoga, forneçam esses benefícios, a yoga chega a níveis muito mais sutis e internos, que são a energia do nosso corpo, que é chamada de prana pelos yogas indianos e chi pelos chineses. Muitas vezes esse chi é mal distribuído pelo corpo, ficando estagnado em algumas áreas e escasso em outras, causando desequilíbrio e doenças. Yoga, ou a yoga em geral, ajuda a distribuir e aumentar o nosso chi, ambos os estilos, yin e yang. Mas a yin yoga é mais poderosa em afetar os canais de energia chamados nadis na yoga e meridianos em medicina chinesa. Na esfera física, taoístas acreditam que o Qi é formado pelas energias Yin e Yang e que eles mantêm a nossa saúde coexistendo em equilíbrio entre eles. Esta é a outra razão para a prática de ambas as formas de yoga, tanto a Yin, tanto a Yang. Uma curiosidade para vocês: quando eu fui me tornar professor de yoga lá no ashram do mestre Sivananda, em Paradise Island, lá em Nassau, nas Bahamas, eles te dão um nome espiritual no dia do seu batismo ou no dia da sua graduação, que é quando você se forma como professor de yoga,
ou Yoga Sironame. O nosso mestre espiritual medita por um mês, que é o tempo que você está lá, e no dia da sua formatura ou graduação, eles te entregam um diploma numa cerimônia linda hindu e te apresentam um nome que eles escolheram para você. O meu nome espiritual é Pranava, o que significa pessoa cheia de prana ou cheia de energia. E ele não podia estar mais certo. Se vocês me conhecem pessoalmente, sabem que eu não paro. E acho que é por isso que eu me apaixonei pela prática de Yin Yoga. A prática Yin atinge com mais eficácia os tecidos com qualidade Yin, como o tecido conjuntivo que forma todas as nossas articulações, os ossos e ligamentos, por exemplo, e também a fáscia, que muitas vezes são tão negligenciadas ao longo da vida que nós acabamos enferrujando na velhice. Prova de que esses tecidos não recebem a atenção que merecem é que os atletas normalmente se aposentam por lesões nas articulações e ligamentos e não em músculos. Vocês sabiam disso? Um dos efeitos da Yin Yoga também acaba a ser a maior flexibilidade, porque as articulações são mais lubrificadas e atingem maior amplitude de movimento. Mas o maior benefício, e o mais profundo também gerado, é a distribuição da nossa energia interna. A aula de Yin pode ser definida como intensa, mas de pouco esforço. Bom, depende. Para você que já fez uma aula de Yin, você sabe do que eu estou falando. O tempo da aula pode ser dedicado a observar as sensações físicas, pensamentos ou seguir o fluxo da respiração. Muitas vezes nos deparamos com mensagens conflitantes do corpo e da mente. Notamos a presença de aversões e desejo. E às vezes observamos que queremos algo diferente daquilo que estamos fazendo ou já temos. Encontramos a nossa sombra, a mente que pula de galho em galho. O ponto aqui é de propositalmente trazer a mente a um lugar mais sereno e tranquilo, o nosso lado Yin. Uma das intenções da prática é de complementar atividades físicas mais dinâmicas, por exemplo, de natureza Yang. Durante a prática, na maioria das vezes, o foco das posturas é na região lombar e do quadril, para deixá-los mais flexíveis e abertos. Esta abertura da região lombar e do quadril traz muitos benefícios para a prática de meditação, que se faz com mais conforto e estabilidade na postura sentada. Outro foco da prática é desacelerar da rotina frenética, dedicar um tempo para restaurar e conservar a sua energia, um tempo para contemplação e introspecção, uma hora dedicada ao corpo e à mente. Este tempo é muitas vezes deixado de lado, como de costume. A gente está sempre ocupado em alguma atividade, sempre fazendo alguma coisa. Muitas vezes não sabemos o quanto estamos cansados até nos darmos espaço para parar e simplesmente estar ou ser. Como a prática é menos dinâmica do que uma prática de natureza Yang, como por exemplo a Ashtanga, muitas vezes o enfoque é no silêncio e na conexão física e mental. Durante as práticas, observam seus estados mentais e sensações físicas, com a intenção de trazer a qualidade de atenção e consciência, mas sem apego. A gente pode dar um exemplo, por exemplo, nisso se chama a impermanência, aonde as sensações e os pensamentos vêm e vão, que nada dura para sempre. Um paralelo que a gente pode tentar comparar é como se fossem as nuvens no céu. Quando você olha para as nuvens e vê as emoções passando, seriam como uma nuvem passando. Você olha, vê que ela está lá, mas não se prende nela, ok? Bom, eu espero que vocês tenham gostado da explicação que eu dei sobre a prática de Yin. E num outro dia a gente senta aqui de novo e a gente vai tentar fazer uma prática de Yin juntos, ok? Eu coloco o vídeo aqui no YouTube para vocês e eu espero que vocês aproveitem, ok? Beijão e a gente se vê mais tarde. Tchau!